antes de perder a filha, ele era apenas o cantor romântico que embalava gerações. Depois disso, tornou-se outra coisa. Tony Carreira já encheu estádios, quebrou recordes, vendeu milhões de discos, mas nenhum aplauso do mundo poderia silenciar o grito que o destino lhe arrancou em 2020. Durante décadas, ele foi o símbolo do amor cantado, da família perfeita, do artista popular que conquistava o país inteiro com baladas eternas. Mas por trás do sorriso discreto e da voz suave, escondia-se uma dor que viria a rasgar a sua existência. A morte trágica da filha, Sara, num acidente de carro, não apenas mudou o homem, transformou o mito. Neste vídeo, vamos revelar o lado mais humano, frágil e sombrio de Tony Carreira. A infância difícil, o sucesso avassalador, os bastidores da fama e o colapso de um pai devastado. Porque o que parecia ser apenas um cantor de melodias doces, era, afinal, um sobrevivente emocional de uma história que ninguém quer viver. Você conhece as músicas, mas está preparado para conhecer a dor que elas esconderam? Tony Carreira nasceu António Manuel Mateus Antunes, em 1963, numa pequena aldeia do concelho de Pampilhosa da Serra. Aos 10 anos, emigrou com a família para a França, experiência que marcaria profundamente a sua identidade. Começou por trabalhar em fábricas, cantava em bares nos tempos livres e alimentava um sonho que parecia inalcançável: viver da música. Nos anos 90, regressou a Portugal determinado a conquistar o país com o seu estilo único. Baladas românticas, letras de amor e uma voz que soava familiar, sincera. Rapidamente tornou-se um fenómeno popular, vendendo centenas de milhares de discos e esgotando concertos em tempo recorde. Mas Tony não era apenas cantor. Tornou-se um símbolo de estabilidade, de valores familiares, de sucesso conquistado com sacrifício. Ao lado da esposa Fernanda e dos filhos, especialmente da filha Sara, também cantora, Tony cultivou uma imagem de pai protetor, discreto, íntegro. E foi justamente essa ligação familiar que, anos mais tarde, transformaria a sua vida num pesadelo. Porque há tragédias que não escolhem. E a dor que atravessou Tony em 2020 não se esquece, não se ultrapassa, apenas se aprende a carregar. Tony Carreira construiu uma das carreiras mais sólidas e duradouras da música portuguesa. Com mais de 3 décadas de sucesso, tornou-se o cantor dos corações partidos, com canções que atravessam gerações. Álbuns como Ai Destino, Sonhador e O Homem que Sou tornaram-se clássicos imediatos, vendendo mais de 5 milhões de cópias, algo inédito para um artista nacional. A sua fórmula era simples, mas certeira. Melodias melancólicas, letras emotivas e uma entrega vocal sincera. As canções falavam de saudade, amor perdido, desejo, esperança. Tony não era apenas ouvido, era sentido. Os seus concertos tornaram-se eventos catárticos, onde milhares cantavam de olhos fechados, como se cada verso fosse pessoal. Além da música, criou uma marca familiar. Os filhos, Davi e Micael, seguiram-lhe os passos e Sara surgia como a revelação feminina da família. O clã Carreira representava sucesso, união e talento herdado. Mas nem todo o brilho esconde as rachaduras. Por trás do artista disciplinado e reservado, havia um homem exausto, pressionado pela imagem perfeita que o público exigia. E seria exatamente essa imagem que, anos depois, sofreria o maior golpe, de dentro para fora. Durante muitos anos, Tony Carreira parecia intocável. Era amado pelo público, respeitado pela indústria, rodeado por uma família unida e talentosa. Mas, a 5 de dezembro de 2020, tudo mudou.
A filha mais nova, Sara Carreira, morreu num trágico acidente de viação na AUMU, com apenas 21 anos. Portugal inteiro chorou, mas ninguém mais do que ele. A morte de Sara não foi apenas uma tragédia familiar, foi um corte profundo na alma de um país que a viu crescer. E para Tony, foi o colapso de tudo o que dava sentido à sua existência. O cantor desapareceu dos palcos, mergulhou no luto, fechou-se em silêncio. Em entrevistas posteriores, confessou: "Não sei como continuo vivo." O sofrimento foi tão intenso que afetou a saúde física e mental. Amigos próximos relataram episódios de isolamento, insônia, crises de ansiedade. Durante meses, Tony não conseguia ouvir música, não suportava a ideia de cantar. A dor era ensurdecedora demais. Mas no meio do luto, surgiu um novo propósito: transformar a perda em legado. Em 2021, a família criou a Associação Sara Carreira, dedicada a apoiar jovens com talento e poucos recursos. Tony passou a canalizar a dor para a solidariedade. Em cada projeto, cada bolsa atribuída, ele via um pouco da filha a viver através de outros. Contudo, nem tudo foi compaixão. Pouco tempo depois da morte de Sara, a imprensa revelou que Tony estava a ser investigado por suspeitas de fraude fiscal relacionadas com direitos de autor. O momento da revelação foi cruel, como se, no auge da dor, o cantor tivesse de enfrentar também a exposição pública de um processo judicial delicado. As redes sociais dividiram-se. Muitos defenderam-no, dizendo que era vítima de perseguição e má-fé num dos momentos mais difíceis da sua vida. Outros afirmaram que a imagem de intocável sempre teve fissuras escondidas. O Ministério Público acusou-o formalmente em 2022, num processo ainda em curso. Tony nunca se pronunciou em detalhe, limitou-se a dizer que confiava na justiça e que a verdade prevaleceria. Mas o desgaste era visível. Os concertos, quando voltaram, traziam menos brilho, menos palavras. A entrega continuava, mas os olhos, sempre úmidos, denunciavam que ali cantava um sobrevivente. Em 2023, durante um espetáculo em Lisboa, interrompeu uma canção dedicada a Sara e disse, em lágrimas: "A minha vida ficou dividida em duas, antes da Sara e depois da Sara." O público levantou-se, aplaudiu, chorou com ele. É raro ver um ídolo nacional tão exposto, tão humano. A batalha interna de Tony não é contra a fama nem contra a justiça, é contra a dor que nunca cessa. A dor de um pai que perdeu uma filha e a angústia de continuar num mundo onde ela já não está. Porque por mais discos vendidos, palcos lotados e prémios conquistados, nenhuma glória artística consegue preencher o vazio deixado por uma ausência eterna. E no centro do palco, entre luzes e silêncios, está Tony Carreira, cantor, pai, sobrevivente. Um homem que, mesmo sem forças, escolheu não desaparecer. Em 2025, Tony Carreira mantém-se ativo, mas diferente. Os palcos continuam a receber sua voz, mas agora com uma intensidade mais contida, mais melancólica. Cada concerto é uma homenagem velada a Sara. Cada canção carrega uma camada extra de emoção. Ele já não canta apenas para entreter, canta para sobreviver. A Associação Sara Carreira tornou-se o coração do seu dia a dia. Tony dedica-se pessoalmente à escolha dos jovens bolsistas, acompanha suas histórias, aparece em eventos solidários e visita escolas. É ali que reencontra sentido, que sente a filha viva através do sonho dos outros. Nos mídia, permanece discreto. Raras entrevistas, poucas aparições públicas. Nas redes sociais, publica mensagens simples, muitas vezes com frases de fé ou fotografias antigas da família. A música continua a ser casa, mas já não é refúgio absoluto. Tony é agora um homem reconstruído por dentro, com marcas que não se apagam,
mas que aprendeu a mostrar com dignidade. E talvez seja essa nova versão, mais frágil, mais real, que o público aprendeu a amar ainda mais. Tony Carreira não é apenas uma voz, é uma era. Marcou a música portuguesa com dezenas de sucessos intemporais, influenciou gerações e construiu uma ligação emocional com um público que o vê como parte da família. Criou um legado artístico que os filhos seguiram, mas que poucos conseguiram igualar em dimensão popular. No entanto, o seu maior impacto talvez não venha das melodias, mas da humanidade com que enfrentou a tragédia. Transformou a dor em solidariedade, fez da morte da filha um impulso para mudar vidas e inspirou o país a olhar para o sofrimento com mais empatia. Tony Carreira será lembrado como cantor, sim, mas também como pai, como símbolo de resiliência e como alguém que mostrou que ser frágil também é ser forte. E esse legado, nem o tempo, nem a dor poderão apagar. Tony Carreira é hoje mais do que um artista. É uma história de amor, de perda e de sobrevivência. Ao longo de mais de 30 anos, embalou os corações de Portugal com músicas sobre saudade, paixão e entrega. Mas foi fora do palco que viveu a sua maior canção, aquela que não se escreve, apenas se sente, a dor de perder um filho. Ele poderia ter desaparecido, poderia ter desistido, mas escolheu transformar a tragédia num ato de amor coletivo e assim tornou-se espelho de tantas outras pessoas que sofrem em silêncio. Porque quando ele canta agora, canta com a alma partida e é por isso que todos o escutam de olhos fechados. Algumas histórias nunca são contadas, mas agora você já sabe. E você? Vê em Tony Carreira apenas um cantor ou um homem que nos ensinou que é continuar mesmo depois de tudo? Se quer descobrir mais verdades escondidas por trás dos rostos que brilham, continue connosco, porque aqui, onde os outros mostram só o palco, nós revelamos o que há quando a cortina fecha.